crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da série sobre o coração que agrada a Deus, né? Então nós já falamos sobre algumas coisinhas que agradam ao Senhor e hoje nós vamos falar sobre respeito. O que será que respeito tem a ver com amor, com obediência da palavra? Então nós vamos conversar sobre isso hoje. Para iniciar, a tia vai contar uma história por nome Respeito, né? E aí aqui embaixo ele fala assim, o laço do amor. Então, uma história sobre respeito, o laço do amor. O que será que acontece aqui? Então, a história conta que o Felipe, esse menino aqui, ele era um menino muito esperto, né? Muito inteligente, tinha sempre resposta na ponta da língua para tudo. Mas aí um dia, no café da manhã, olha lá, ó, a mãe dele e ele, né? A mãe dele falou assim, Felipe, hoje eu tenho uma novidade para te contar. E aí o Felipe começou a imaginar um monte de coisa, né? O que será essa novidade? Será que eu vou passear num parque de diversões? O que será essa novidade que a mãe dele tinha? E a novidade era que a avó dele ia para casa dele. Mas ele ficou meio confuso. Ele falou assim, mas a minha avó não tem onde morar? Por que ela vai vir para cá? Né? Ele não gostou muito, porque logo ele imaginou que a avó dele ia ficar no quarto dele, não tinha outro lugar para ela ficar. E ele queria o quarto só pra ele. E aí, ele ficou muito irritado, porque a mãe dele falou, ó, Felipe, você vai dormir no quarto junto com a sua avó, né? Olha lá ele no quarto dele todo irritadinho. Ela falou assim, ó, você vai dormir no quarto junto com a sua avó. E ele ficou bravo, né? Ele não gostou, ficou irritado. E aí, a avó dele foi morar lá, na casa dele. Só que conforme os dias iam passando, ele ia ficando mais irritado. Porque ele perdeu a privacidade no quartinho dele, né? E ele amava muito a avó dele, mas ele estava bravo com aquela situação. Vocês já ficaram bravos com alguma situação que depois vocês pararam para pensar e não era para tudo aquilo? Então, por isso que a gente tem que refletir bem sobre as coisas. E a mãe dele percebeu que ele não estava gostando muito e aí ela sentou para conversar com ele. Ela falou assim, Felipe, quando você era criança, como aqui na imagem, a sua avó cuidava de você com toda a paciência do mundo, com todo o amor, e agora é a sua vez de cuidar dela, porque ela tá idosa, né? Ela precisa de ajuda para algumas coisas. E a mãe dele explicou com toda a calma. E aí o Felipe entendeu. E aí ele mudou. A mãe dele contando para ele. Ele entendeu a situação, né? E aí ele foi, pediu desculpas para a avó dele. Ele parou para refletir e viu que ele estava sendo injusto com a avó dele, né? Que ele deveria acolher ela, respeitar, ajudar. Como na verdade a gente tem que ser com todas as pessoas, né? Isso é bíblico, tá na Bíblia. E aí ele no dia seguinte resolveu andar mais devagar para acompanhar a avó dele, que não aguentava correr, né? Como ele corria, que nem vocês correm rápido, nenhum adulto dá conta de acompanhar vocês. Então ele passou a ajudar a avó dele em tudo que ela precisava, acompanhar ela e não ficou mais irritado com tudo aquilo. E aí aos poucos ele foi se acostumando com a presença da avó dele ali, ele se adaptou. E aí todas as noites ele ainda pedia para a avó dele contar uma historinha. Então quando ele passou a respeitar a avó dele, aceitar, ajudar ela, ele ainda, não que a gente deve esperar isso, né? Mas ele
sem que ele esperasse, ele começou a ficar mais feliz, porque ele começou a aproveitar mais a avó dele, a presença dela, eles conversavam sobre tudo, ela ajudava ele em algumas coisas, contavam histórias, e ele foi muito mais feliz nessa nova etapa da vida dele. E aí, ele compreendeu finalmente, e isso eu quero que vocês gravem bem, que o respeito é uma forma de carinho e de amor, tá? E interessante que isso está na Bíblia também, tá bom? Então, vocês gostaram da história? É uma história que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Porque fala sobre a família, certo? Então, o que será que a Bíblia fala sobre essas coisas? Se a gente for lá em Deuteronômio 5 e 16, a Bíblia fala assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. O que está falando aqui? A gente já sabe, já conversou sobre isso, que obedecer, honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, Deus promete que se você honrar e obedecer, os seus dias na terra vão ser prolongados, vão ser dias mais abundantes, felizes, né? Porque os nossos pais sabem, né? Eles já viveram e eles têm conhecimento para ensinar. Por isso que a gente deve obedecer a eles. Tá? E Deus se alegra disso, tanto que ele fez uma promessa: se você honrar, os seus dias vão ser prolongados, você vai bem. E aí, um pouquinho mais pra frente, lá em João, capítulo 14, versículo 15, Deus fala assim, Jesus, né? Se me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, né? O que isso quer dizer? É uma prova de amor também, quando a gente guarda os mandamentos do Senhor. Só que todos aqueles mandamentos que Deus fez lá no início, né, para o povo que Moisés resgatou do Egito, Faraó, eram 10 mandamentos, lembra? Então, tudo aquilo Jesus resumiu em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Porque se você tem amor, se você ama a Deus, se você ama o seu próximo como você se ama, né? Então nós também devemos nos amar. Isso automaticamente você vai cumprir todos os outros mandamentos. Então, se você ama, você não furta. Se você ama, você obedece a seus pais, né? Você obedece os mandamentos do Senhor. Então, quando a gente ama, automaticamente todos aqueles mandamentos vão ser cumpridos como prova do nosso amor, certo? E daí, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Então, se você respeita, né? Tem um coração que respeita, que obedece, que honra. Você ama a Deus porque você está cumprindo algo que Ele pediu. Amar ao próximo, amar a Deus. Isso mostra que você lembra que você está ali para adorar a Deus, para aprender sobre Ele. Isso mostra que você respeita, tem reverência. Isso mostra que você ama a Deus, ama a palavra de Deus. Tá bom? E você vai estar obedecendo, respeitando a Deus, aos próximos e vai estar cumprindo os mandamentos, que é o amor, tá? Então eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso e escrevam de lição para casa, para vocês entregarem logo após a quarentena. Vocês escrevam um textinho bem curtinho sobre isso. O que vocês entenderam? O que vocês acham que é cumprir os mandamentos? E o que significa ter um coração que agrada a Deus para vocês? O que significa para você procurar ter um coração que agrada a Deus? Isso é importante para você? Isso tem valor para você? Então vocês vão escrever um textinho bem pequenininho. Pode ter quantas linhas vocês quiserem, tá? Se em 2 linhas, 3 linhas você conseguir escrever,
elaborar um pensamento sobre isso, não tem problema, tá ótimo, tá? Se você precisar de mais linhas, também, fica tranquilo, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tá? Reflitam sobre quais formas de demonstrar respeito às pessoas e respeito a Deus, tá? E a vocês mesmos também, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo. Não se esqueçam de reservar um tempinho sempre para falar com o Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês aí e que a gente volte logo a se encontrar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.